Olá, neste segundo vídeo então vamos abordar o tema da crise, da tão falada crise. Realmente as crises têm sempre dois lados, e o lado das pessoas que se queixam e o lado das pessoas que fazem alguma coisa para resolver os problemas que têm. E então espero que esteja do lado certo da crise, como nós estamos, que esteja do lado das pessoas que estão a fazer alguma coisa para aproveitar as oportunidades que trazem a crise. Eu gostava de perguntar ao Sr. Fortunato o que é que ele acha sobre este assunto, porque ele é uma pessoa especialista em crise, em mudanças, e então acho que o que ele tem para dizer é interessante. Temos que ter a capacidade às vezes de reformular a nossa vida várias vezes, e nisso eu tenho bastante experiência. Costuma-se dizer, enquanto uns choram, outros vendem lenços. E portanto é exatamente isso que estava a dizer. A crise em chinês quer dizer a oportunidade. E portanto é preciso estar do lado certo da crise. Isto às vezes é mais fácil dizer do que fazer. É muito bonito estas palavras e chavões feitos, mas realmente temos de ter essa noção. E as crises não são mais do que as mudanças, e quanto maior é a crise, maiores mudanças existem. Hoje, uma das grandes mudanças é precisamente a velocidade da mudança. Hoje as coisas mudam a um ritmo realmente incrível. E como as coisas mudam muito depressa, geralmente as pessoas que têm dificuldade em acompanhar essa mudança e terem a sua vida feita de forma a que se consigam adaptar a essa mudança com relativa facilidade. Nunca é fácil mudar. É próprio do ser humano resistir à mudança, mas se nós não tivermos a nossa vida estruturada para podermos ter a flexibilidade suficiente para mudar, realmente a crise chega mais depressa. Então hoje, cada vez mais, e é isso que nós vamos tentar ensinar nestes vídeos, é conseguir ter modelos de rendimento, modelos de negócio que tenham essa flexibilidade e que nos conseguimos adaptar. E hoje nós vivemos nestas grandes mudanças. Existem muitas pessoas que realmente têm grandes teorias sobre isso. A minha pode não passar de ser uma teoria, mas é um apanhado de algumas ideias. Uma das grandes mudanças é que hoje fala-se da globalização. Fazem-se manifestações, andam à paulada. Uns resolvem andar à paulada por causa da globalização, contra, tentam aquele tipo TGV, não, já nem é um comboio, é um TGV que vem de frente e eles metem-se heroicamente na linha a tentar parar o comboio, não é? Então há essa forma de ver as coisas, e há outra forma que é perceber as mudanças e tentar aproveitar essas mudanças e ver onde é que surgem as oportunidades. E uma das grandes mudanças com essa globalização é que negócios que se baseiem em mão de obra estão a ser deslocalizados, e hoje nós... Estás com mão de obra mais barata. Exatamente, isso não acontece só cá em Portugal, acontece em todos os países. Viu-se muitas empresas saíram aqui de Portugal para ir, por exemplo, aos países do leste, e países emergentes como a China, a Índia, os países do leste, etc., em que têm a mão de obra realmente muito mais barata, e as empresas, quer dizer, não têm outra forma de conseguir sobreviver no mercado se as empresas, e grande parte do seu núcleo reside no facto de ter mão de obra. Não tem outra hipótese de não deslocar onde existe essa mão de obra mais barata. Há uma coisa interessante em relação a isso. Todos nós gostamos de ter produtos baratos no supermercado ou na loja de roupa ou noutro sítio, mas queremos que as pessoas que fazem esses produtos ganhem muito dinheiro. Ora, são duas coisas que não funcionam. Ou bem que as pessoas que trabalham lá ganham muito dinheiro, isso faz com que os produtos sejam mais caros, ou então temos os produtos mais baratos e estas pessoas têm que ganhar menos dinheiro. Então, por causa desta lógica, muitas empresas deslocalizaram para conseguirem colocar ao nosso alcance produtos mais baratos. Claro que nós podemos nos queixar disso, né? Temos todo o direito de nos queixar disso e tentar encontrar alternativas, mas realmente isto é um jogo em que todas as coisas têm consequências, não é? Então, as mudanças que houve aqui há umas décadas atrás nos países mais desenvolvidos em termos industriais, etc., está a acontecer nesses países, na China, etc., que é as pessoas saírem das aldeias para as cidades, construírem cidades inteiras quase do nada. E, portanto, toda essa revolução que está a acontecer nesses países já aconteceu a nós há muito tempo. O que acontece? Uma das oportunidades é fornecer, os americanos chamam de commodities, desde cimento, tijolo, etc. Tudo isso, todos esses bens e serviços que estão agora a ser necessários lá, portanto, são pessoas que se estão a adaptar a isso. Mas o que acontece? Basicamente, vai haver uma grande massa de pessoas que, ao serem desempregadas, ao ter o modo de vida delas, ao ter um modelo de sobrevivência ou de rendimentos aplicados numa mão de obra,
essas pessoas vai ser uma massa que vai ter que mudar a sua forma de ganhar dinheiro, a sua forma de pensar para outras formas. Ou seja, não vale a pena se estar a lamentar. E claro que, e hoje assisto a uma coisa, quer dizer, que é bárbara, uma pessoa com 40 anos, se fica desempregado no mercado de trabalho, quer dizer, já passou o prazo de validade. Quando o melhor ainda está para vir, não é? Nós já passámos do prazo de validade. Então, eu, por exemplo, não tenho assim nada de grandes estudos. Optei logo quando estava a terminar o 11º ano, nem sequer tenho o 12º ano, estava para estudar para a educação física, porque havia menos disciplinas para estudar. Era. Mas depois, pronto, tinha que ser professor. Desculpem os professores, não é desprestígio nenhum, mas não me seduziu a vida de andar com a casa às costas durante anos, e portanto não me seduziu a vida de professor. E como tal, não tinha, se calhar, estudos suficientes para arranjar um emprego, e portanto sempre na minha cabeça eu pensei que tinha que arranjar o meu próprio emprego, ou seja, tinha que ser dono do meu próprio modelo de negócio, e portanto eu nunca ficava desempregado. Claro. Percebes? E foi uma das diferenças. Então, hoje, essa massa humana de pessoas cada vez maiores nesses países procura desesperadamente alternativas. Nesses países estamos a falar de Portugal, por exemplo. Portugal, por exemplo, dos países onde essa massa de pessoas que fabricam se desloca para os outros países, e essas pessoas ficam sem emprego, não é? E o que acontece é que essas pessoas vão tentar procurar emprego a fabricar, porque é isso que elas sabem fazer. Mas esses empregos do fabricar cada vez são menores, e cada vez existe mais concorrência para os mesmos lugares, não é? Claro. Então, se essas pessoas, em vez de procurarem, e porque têm especialização em fabricar, têm que começar a adaptar-se, têm que aprender novas coisas, novas especialidades. Uma coisa que a mim me mete muita confusão é quando abordo alguém e ela me diz: eu não sei fazer isso. O não saber fazer isso mentalmente é o primeiro indício do desastre, não é? Claro, quer dizer, ninguém nasce ensinado, não é? Mas uma coisa é ter a atitude: eu não sei fazer, eu não faço. Outra coisa é não sei fazer, prendo. Claro. E a pessoa que se calhar... São duas posturas mentais completamente diferentes, e faz a diferença entre uma pessoa com sucesso e uma pessoa sem sucesso, não é? Claro. E a pessoa que passou... Isto é um exagero, mas a pessoa que passou uma vida a apertar um parafuso, é difícil passar para outros patamares. Mas obrigatoriamente, cada vez mais, e hoje vivemos num mundo de informação, por um lado temos a dificuldade, mas é como o copo meio cheio e meio vazio, não é? Podemos olhar das duas formas. Por um lado temos a dificuldade de estarmos a viver numa era de informação. Enquanto esses países entraram na era da fabricação, nós saímos dessa era para a era da informação. Ou seja, existe lugar para nós, lógico. Existe outro tipo de trabalho, e as pessoas têm que perceber isso. Então nós estamos na era da informação. E nunca foi tão fácil aceder a essa informação pela internet. Agora, quem é que vai ganhar o jogo? Quem se adaptar. Quem tiver sede de aprender tem que estar constantemente com a sede de aprender, e aquela coisa do não sei fazer, assim que ela diz isso, tem que pensar duas vezes: não sei fazer, mas eu quero aprender. Claro. Então, como existem tantas pessoas a necessitar de uma determinada coisa, se tu souberes essa coisa e se conseguires guiar essa pessoa nessa coisa, tens realmente uma grande oportunidade. Eu acho muito interessante a situação, a história da crise. Todas as pessoas que eu conheço, mesmo na televisão, toda a gente fala da crise, e eu reparo que os meus negócios na internet têm aumentado significativamente. Isto leva-me a entender que existem formas de fazer as coisas, como o Silvio estava a dizer, eu não posso concordar mais. Há formas diferentes de fazer as coisas. Fazendo as coisas da mesma maneira de sempre, produz, obviamente, os mesmos resultados de sempre. É interessante nós lutarmos por aquilo que já atingimos, os objetivos que já conseguimos, lutarmos para os manter. Isso é bom, não há nada de errado com isso, mas também é bom ser inteligente e tentar juntar a isso que nós já temos alguma coisa extra que nos ajude então a lidar melhor com as situações, a lidar melhor com esta crise. Portanto, não posso concordar mais. A propósito disso, de juntar outras coisas, no próximo vídeo então vamos falar de como é que nós podemos criar várias fontes de rendimento e não estarmos dependentes somente do nosso ordenado, ou do nosso trabalho, ou do nosso emprego. Não pôr os ovos todos na mesma cesta. Exatamente. Basicamente então, é isso vamos que ver nós no vamos próximo ensinar. vídeo. Okay?